Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Meio frio hoje, né? Temos pouca gente, assim, acho que é por causa do frio, véspera de feriado, né? Somos poucos aqui, vistos, mas valentes. Fora os que a gente não vê, né? Muito bem, gente. Nossa tarefa de hoje é o capítulo 10 do Evangelho, e o nosso tema é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. É uma parte, né, uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, e eu acho que sempre vale a pena dar uma contextualizada, né? Porque tem gente que às vezes veio pela primeira vez, e também a gente grava e deixa disponível no YouTube. Pode ser que tenha alguém que assista e que não conheça, não é? Então eu gosto sempre de dar uma contextualizada. O Sermão da Montanha é aquele discurso que um dos maiores, se não o maior, o mais conhecido, o mais respeitado discurso de Jesus, que ele proferiu ali para os discípulos e para muitas pessoas que estavam ao redor dele, ele sentado ali, né, no morro. E é muito importante esse Sermão da Montanha para a história da humanidade, né? Tem uma frase que é atribuída ao Gandhi, não sei se foi de fato ele quem falou, mas é atribuída a ele a frase, né? Que ele disse que se perdesse todos os livros sacros da humanidade, mas se restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Então, olha a importância desse discurso de Jesus, não é? Quando você pensa que uma pessoa, né, um espírito daquela envergadura do Gandhi, pode ter falado isso, e o quanto que é caro para nós os ensinamentos que tem no Sermão da Montanha, eu vou confessar para vocês, eu me sinto tão pequena quando eu tenho que falar sobre alguma das bem-aventuranças, e por acaso sempre tem, quando eu estou na agenda, inclusive esta daqui deve ter alguma lição aqui das boas para mim, né? E eu sei que tem, sei bem, porque uma par de vezes eu já fui incumbida de fazer essa palestrinha aqui sobre o tema de hoje, que é Bem-aventurados os misericordiosos, né? Então, assim, a gente se sente pequeno para falar sobre isso, mas no Sermão da Montanha, podemos dizer que Jesus, ele descreve, ele define felicidade. O que quer dizer bem-aventurado? Quer dizer feliz, né? Na ótica, né, espiritual, um bem-aventurado é um feliz. Não na definição aqui material, né, que é o que possui coisas. Estamos aqui falando do ponto de vista espiritual. Então, quando eu falo que Jesus define felicidade no Sermão da Montanha, é porque ele traz ali quem são os felizes. São os misericordiosos, são os brandos e pacíficos, são os que têm fome de justiça, são os felizes, são os bem-aventurados. Então ele diz quem são e ele diz por que são felizes, né? São bem-aventurados os misericordiosos porque obterão misericórdia. Então, quem são, né? O que são, né? O que traz essa felicidade? Então, além dele definir felicidade nesse sermão, nessas bem-aventuranças todas, ele também fala da missão dele. É tão importante o discurso que ali está contido muitos ensinamentos do Cristo. Ele fala da missão, ele compara a justiça terrena com a justiça divina. Ele critica a religiosidade externa, né, aquela religiosidade da boca para fora, que a gente conhece, sabe, conhece quem tem, já tivemos, né, talvez ainda tenhamos, que é aquela fé que não é tão profunda assim, né, que é da boca para fora, né, pessoas que frequentam templos, frequentam igrejas, casas espíritas, e no fundo, bem lá no fundo, quando vira a esquina, na hora que sai, já esqueceu tudo que foi falado e tudo que foi aprendido, né? E faz preces mecanicamente. Então, ele faz uma crítica com relação a esse tipo de fé,
né? Que é uma fé que não é sustentada, né? Não é uma fé raciocinada, é uma fé cega, que torna as pessoas cegas também, né? Com relação à divindade. Enfim, o Sermão da Montanha, ele traz ali todos os fundamentos da moral cristã, não é? Podemos dizer que ele é um verdadeiro regulamento de como nós devemos fazer para a gente continuar aí na caminhada para a gente encontrar Deus, né? Encontrar a vida eterna que a gente fala, né? Essa perfeição nesses ciclos de evolução que passamos, não é? Quantas encarnações. E o Sermão da Montanha, ele é um verdadeiro regulamento para isso, né? Ali estão as regras. Bastasse que a gente seguisse com todo o afinco, não é? Não que a gente não faça, não é? A gente estar aqui agora presente é sinal que a gente valoriza, né? E que a gente quer crescer e quer aprender, né? Estar aqui na véspera do feriado, no friozinho, isso é a oportunidade que temos e a beleza que a doutrina espírita traz para nós, não é? E para, então, falar sobre esse capítulo, o Kardec escolheu trechos de Mateus. O Sermão da Montanha, ele está contido em Mateus e em Lucas, muito mais em Mateus, que é bem fácil de você distinguir ali as bem-aventuranças, e Lucas, ele deu um tratamento diferente. Ele traz esses preceitos ao decorrer do seu evangelho. Então, Kardec lança a mão aqui de Mateus, vários trechos, e eu vou ler o trecho que faz a introdução, porque esse trecho já vai dar o tom da nossa conversa de hoje. Vocês vão ver só. Então, o primeiro trecho é: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. O que é misericórdia? É você se sensibilizar com a dor do outro, se sensibilizar com o sofrimento do outro. Isso é ter misericórdia. Vou nem perguntar se a gente tem sempre misericórdia, porque eu já sei que a gente não tem mesmo. Quando a gente vê, porque é misericórdia com todo mundo, né, que Jesus falou. Não é só com quem a gente gosta. A dificuldade está aí. Não é a gente ser misericordioso, não é ter compaixão só das pessoas que a gente gosta. É com todo mundo. E é aí que está o nosso grande desafio, né? Quando a gente está vendo televisão, que um ladrão entrou numa casa, roubou, matou. Quem aqui, gente, consegue? Hein? Não é? É difícil a gente ser misericordioso com alguém que fez tanto o mal para o outro. Nós não temos esse alcance ainda. Devemos buscar, mas ainda não temos. Então, ser misericordioso, né, é você se condoer e se sensibilizar com o sofrimento do outro, né? Muito pelo contrário, quando a gente vê alguém assim desgostoso numa situação dessa, a gente às vezes até aplaude, não é? É humano isso. Bom, são 3 versos, eu li o primeiro 3 versículos, o segundo, Mateus anotou o seguinte, da fala de Jesus: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. E aí vem, né, eu estou comentando cada um porque eu acho muito interessante, porque é tão claro, né, o que a gente faz. Aqui não tem negociação de Deus com a gente, ó, perdoa, hein, senão eu não te perdoo. Não tem isso. Ele está dizendo, se você perdoar, você vai ser merecedor de perdão, porque você vai ser bom. Quem perdoa de verdade, genuinamente, é bom, é feliz. Então você é merecedor de felicidade e é merecedor também de perdão e de compreensão e de respeito. Mas a gente tem a coragem de rezar o Pai Nosso e falar: Senhor, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha a nossa petulância quando a gente fala isso, porque a gente pode até perdoar, claro, estou dizendo que a gente não perdoa, mas a gente não perdoa sempre. E o ensinamento de Jesus é perdoar sempre,
não é? E sim, a gente está num caminho, nós estamos buscando. O que eu estou jogando luz em pontos para a gente refletir e a gente aumentar a nossa taxa de perdão, não é? Eu, com todas as vênias a Jesus, né, que deixou essa linda oração para nós, com toda a licença do mundo e humildade, o meu Pai Nosso eu mudei. Eu digo, perdoa, Senhor, nossas ofensas, como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E eu poderia até dizer, como nós podemos perdoar a quem nos tem ofendido. Porque não há uma só palavra no Evangelho aqui de Jesus que nós não sejamos capazes de cumprir. Vocês concordam? Não é? Se está aqui, se Ele deixou para nós isso aqui, é porque nós somos capazes. Não é? Só que nós não nós temos dificuldade quando a nossa questão é com o outro, principalmente se esse outro for alguém que a gente não gosta, não é? De vez em quando eu tenho que olhar a hora, porque eu não enxergo nem de longe nem de perto, eu enxergo no meio, né? Então eu preciso baixar os óculos para olhar o relógio, para eu não passar aqui do tempo. Então, gente, como vocês puderam perceber, o nosso tema é perdão. Esses dois itens que eu li, tem mais um aqui, que é uma máxima que todos nós conhecemos bem e repetimos muitas vezes, que diz assim, Jesus disse, se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, chama ele num canto, entre vós e ele. Se ele te escutar, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, né, sempre Pedro, escutou isso e perguntou ele assim, Senhor, diga-me, quantas vezes eu perdoarei o meu irmão quando ele pecar contra mim? Umas 7 vezes? Jesus falou assim, eu não digo 7 vezes, mas eu digo 70 vezes 7 vezes. Dá 490, né? O que ele quis dizer é, perdoe sempre. A mesma falta, às vezes, né? Então, o nosso desafio, o nosso grande desafio, eu acho, na encarnação que nós estamos, é desenvolver essa capacidade de perdoar, vencer o orgulho, porque o orgulho atrapalha aqui. Vocês não acham? Porque se muitas vezes, aqui, ó, quando ele falou, vá até a pessoa que te ofendeu, né? Jesus disse aqui, ó, vá até aquela pessoa que pecou contra você, chama ele num particular, e se ele te escutar, você recuperou o seu irmão, você ganhou ele. Então, a nossa maior dificuldade é fazer isso, que é dar esse primeiro passo. Nós temos dificuldade com isso. Não é por quê? Porque a gente costuma acreditar a falha e o erro ao outro, e não a nós. A gente se acha a última Coca-Cola gelada da festa, né? Então, a gente tem essa dificuldade. E é o orgulho quem nos faz passar por isso. Porque eu vou me rebaixar de ir até ele, eu não fiz nada, ele que vem até mim. E aí o que acontece? O perdão, ele tem efeitos moral, né? Efeitos morais, claro, é disso que a gente está falando, mas ele tem também efeitos materiais. Como assim? Que o perdão tem efeitos materiais? Tem porque quando eu não consigo perdoar, enquanto eu estou com a pessoa aqui na terra, ele morre e muitas vezes eu vou dizer assim, foi tarde, não é? Porque lá no fundo a gente acha que zerou a história, né? Quando o outro morreu. Agora, você acha o quê? Que ele recebe um atestado de gente boa depois que morreu, não é? Recebe lá um carimbo, agora você é bom, né? Agora virou amigo de quem estava lá, de jeito nenhum, não é? Então, ter a oportunidade de reconciliar com o outro enquanto eu estou com ele vai me poupar bastante sofrimento. Por quê? Porque se ele passou para o mundo dos invisíveis, ele já tem essa vantagem, né? Porque ele me vê e eu não vejo ele. Pensa? Então ele vai sim, em muitos casos, me importunar. Vai querer vingança, vai ficar por perto. Quanto a gente não vê, né? De casos de obsessão, né? Casos difíceis, duros de lidar, que são obsessores,
que vem buscar a vingança, sendo que cada um pertence a um mundo. Não é? Um está aqui no mundo dos encarnados, o outro está no mundo dos desencarnados. Então, a beleza da gente estudar o Evangelho é a gente aprender que a gente deve buscar o perdão enquanto a gente está aqui com o outro, enquanto tem chance de ir até ele e de conversar, não é? Buscar essa reconciliação faz parte, está na nossa história, está no nosso projeto aí de vida. Só que quando a gente chega aqui, pelo benefício da dúvida, a gente esquece. Porque muitas vezes aquele conflito, aquela rusga, vem lá de trás, né? E a gente está aqui para reconciliar e a gente não consegue fazer. E aí acarreta esses danos materiais que eu estou falando, com doença, não é, com perdas mesmo, né, material, perda de pessoa querida, muitas vezes por conta de um caso assim, bruto, né, de obsessão. Tem várias formas da gente perdoar, né? Aqui no Evangelho a gente fala de duas formas de perdoar. Tem o perdão nobre, o perdão grandioso, o perdão verdadeiro, que é aquele que a gente perdoa do fundo do coração. Perdoa e esquece, tira da frente. Uma pessoa conhecida minha há tempos veio conversar comigo que tinha me ofendido, disse lá o que ela falou para mim. E eu falo, eu não lembro que você me falou isso. E ela me pedia perdão. E eu dizia, como é que eu vou perdoar uma coisa que não me tocou, não me ofendeu? Eu não me senti ofendida, eu não lembrava daquilo. Ou eu perdoei e esqueci, isso faz anos, ou de fato aquilo não me ofendeu, não é? Seria o melhor dos mundos se a gente conseguisse não se ofender, porque às vezes é por um detalhe, né? Cada um é que sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então cada um que sabe, né, onde que o sapato está apertando ali no pé. Então não dá para a gente generalizar, claro, mas a gente muitas vezes se ofende por algo que uma conversa ali, né, seria resolvido e seria zerado, né, e não cresce e não vira um débito muito grande, não é? Então a forma de perdoar é esquecer, é de fato conversar e esquecer o que aconteceu. E começa uma história. Quem já viveu isso sabe do que eu estou falando, né? Cada um de nós tem aqui suas histórias e certamente já vivemos isso, não é? O outro jeito de perdoar é da boca para fora. Perdoo, mas não esqueço. Perdoar, eu te perdoo, tá? Se você pensa que eu esqueci o que você me fez, eu não vou esquecer não, tá? Vai ter troco. Isso não é perdão, não é? Você perdoar? Quantas vezes a gente escuta, né, esse tipo de coisa? Isso não é perdoar. Então, reconciliar com os inimigos enquanto a gente está aqui é a nossa grande chance. Refletir e pensar por que alguém para mim é tão desgostoso, não é? E buscar uma aproximação. A gente tem a dificuldade de fazer isso porque a gente não enxerga no outro o defeito que muitas vezes está... A gente enxerga no outro o que muitas vezes está dentro de nós. A gente espelha no outro, né? Então, é a parábola do argueiro e a trave no olho, né? Argueiro quer dizer cisco. Enquanto eu estou olhando o cisco que está no olho do outro, tem uma trave. A trave é uma viga. Na tradução, lá vem do grego, trave quer dizer viga. Enquanto eu tenho uma viga no meu olho, eu não estou vendo e estou olhando um cisco no olho do outro, né? Quer dizer, eu estou vendo algo que é muito insignificante em você e escondendo algo que é muito grande em mim. Porque muitas vezes eu não quero enfrentar o que eu vejo em mim, então eu jogo para o outro, né? Eu jogo para você. Daí essa dificuldade, o orgulho da reconciliação, não é? Aqui o Júnior já começou a tocar música, mas tem aqui uma outra parábola que é muito conhecida nossa, que eu gostaria de rapidinho falar, que é aquela, né, da mulher adúltera, né? Também na questão das nossas fraquezas, né, na questão do julgamento. Quando os fariseus e os escribas se aproximaram de Jesus com uma mulher e disse a ele assim, olha, ela foi pega em adultério. O que é que você acha disso? Qual o seu sentimento sobre isso? Eles faziam isso para testar Jesus, para ver o que ele pensava sobre aquelas leis, né? Que ele veio destruir aquelas leis. Quando ele fala, eu não vim destruir a lei, ele não veio destruir a lei de Deus, a lei do amor, a lei divina.
As leis de Moisés, essas leis do olho por olho, dente por dente, sim, ele veio destruir. Então, pela lei deles, tinha que apedrejar a mulher. Jesus nem respondeu para eles. Abaixou, começou a rabiscar no chão com o dedo e falou assim: atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Quer dizer, aquele que é perfeito, que acha que nunca errou, joga a primeira pedra na mulher. E ficou lá, na dele. Daqui a pouco ele levantou as vistas, cadê que não tinha ninguém? Perguntou para a mulher: ué, cadê aqueles que te condenaram? Ela disse: se foram todos, inclusive os mais velhos, saíram primeiro. Ele falou: não te condenaram? Não. Então não sou eu também que vou te condenar, vai, não peque mais. Não é? E isso é a nossa capacidade infinita que a gente tem de julgar o outro com o nosso juízo de valor. Porque julgar, a gente julga. Eu tomo a decisão se eu vou para a direita ou para a esquerda, se eu vou de carro ou se eu vou de ônibus. Isso é uma capacidade de julgamento que o ser humano tem, de tomar decisão. O problema é que eu ponho valor na minha decisão. Então, à luz do que eu vejo em mim e do que eu penso e condeno, eu jogo no outro. Então, este é um tropeço nosso na fase em que nós estamos. Gente, eu tinha muito para falar, tá? Quero dizer isso para vocês. Mas o tempo é exíguo, né? E nas instruções dos Espíritos aqui tem muito ensinamento, tem Paulo, uma carta maravilhosa, aqui uma mensagem de Paulo, que ele fala: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova da amizade. Olha que lindo. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoa, gente, perdoa, pois meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Então, todo o tema deste capítulo é perdão. E, com humildade, eu lhe digo para vocês, né, falo por mim, né, e não generalizando, a dificuldade de perdoar é muito grande. Então, convido vocês a lerem, né, essa bem-aventurança, né, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados, felizes os que têm misericórdia do outro. E você, para ser misericordioso, você precisa ser brando e pacífico. Não é à toa que antes dessa bem-aventurança aqui no Evangelho vem bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque até nisto a gente é ajudado. Kardec, quando decodificou, ele construiu a obra toda de um jeito fácil para a gente compreender. Então está na nossa mão, não é? Cabe a nós a gente levar adiante esse aprendizado. Eu peço a todos agora que nessa atmosfera aqui gostosa que a gente está, a gente envolva a Rose, nossa irmã, que vai receber o mentor de hoje. Seja muito bem-vindo, irmão. Boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos nessa seara, sempre com a oportunidade de aprendermos e sermos melhores. No Evangelho que ouvimos, a importância de estarmos atentos ao que vamos receber de oportunidades quando ficamos felizes em sermos corrigidos, se assim for necessário, através desse Evangelho, que vem nos elucidar quanto ao comportamento equivocado que por vezes temos nos julgamentos que fazemos aos nossos irmãos. Esse julgamento, ele parte de nós, com os olhos que enxergamos. Muitas vezes não estamos vendo a dificuldade do outro. E para nós, não deve ser o que me importa. Né? O que me importa a dificuldade do outro. Eu ficando bem, mas assim pensando,
nós vamos encontrando pelo caminho mais dificuldade em semearmos o amor e a fraternidade entre nós. E é muito importante refletirmos da forma com que estamos sentindo o que o outro nos faz. É muito importante isso, refletirmos a forma como o outro age conosco, nas desavenças, nos conflitos, para que a gente possa sentir o que eu estou sentindo com essa fala, com esse olhar, com esse tratamento. Será que eu não consigo sobreviver a essa tempestade momentânea? Se assim eu conseguir, eu terei ganho um amigo. Por que eu digo isso a vocês? Porque tudo passa, numa questão de segundos, tudo passa. Mas se levarmos adiante, talvez, e muito provavelmente, a emoção do momento, ela aumenta, ela se agrava. E a consequência depois, todos nós já sabemos, né? Porque todos nós já sentimos. A expressão que é muito usada é sentimos na pele. Mas na pele nós não sentimos, nós sentimos mesmo, é na profundidade do espírito. Aquele espírito que veio para amar, para ser fraterno, solidário, compreensivo. Nós sentimos. De verdade sentimos, mas devemos não sentir tanto daqui para frente, comunicar esse descontentamento para Deus, fecharmos os nossos olhos, respirarmos profundamente e comunicarmos para Deus, porque automaticamente seremos envolvidos por uma brisa suave, por um contentamento, muitas vezes por um abraço fraterno, que vai chegando e vai aliviando toda essa pressão momentânea. As desavenças partem daí, meus irmãos, e vocês saibam, parte de um descontentamento momentâneo, porque é possível refletirmos e seguirmos adiante na paz. O capítulo, como nossa irmã disse, ele tem muito a nos oferecer. Que todos nós aqui possamos, dia a dia, lermos uma página, refletirmos. Tudo isso que foi nos trazido através dos evangelhos que estudamos a cada semana, é importante para sermos pessoas melhores, pessoas fraternas. É muito importante. É muito importante para o espírito compreender como ele funciona, aonde ele está inserido, para que ele veio movimentar esse mundo. Hoje nós usamos muito essa expressão, movimentar o mundo, porque o mundo, ele está tão próximo de todos nós. Podemos alcançar lugares tão distantes, pessoas de outros lugares, né? Vocês sabem que a comunicação espírita, através da mediunidade, ela é possível também. A comunicação séria, responsável, ela é possível. Quem dirá, estando lado a lado, tendo essas oportunidades para refletirmos no amor. Guardem essas palavras: solidariedade, benevolência, paz, esperança, e assim seguimos por mais alguns dias até o próximo encontro, de podermos estar juntos, aprendendo. Hoje estou eu aqui falando um pouco com vocês. Na próxima semana teremos outras pessoas expondo o Evangelho.
trazendo os ensinamentos tão importantes para todos. Que Deus abençoe e que una os nossos corações em paz. Boa noite. Boa noite, irmão. Seja sempre bem-vindo. Todas as oportunidades. Muito obrigada. Vamos todos, então, continuar com os olhos fechados. E, neste momento, vamos agradecer por tudo que recebemos. Mensagem tão bonita do nosso irmão, que nos enche de esperança e nos conforta com a nossa jornada, sabendo das nossas limitações, mas considerando o nosso desejo imenso de vencer. Então vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, Deus Pai poderoso, que cubra esta casa de amparo espiritual, o ama, cubra de bênçãos e que proteja também neste momento todos os lares que estão passando por alguma dificuldade, que promova a união das religiões em todo o planeta. Pedimos também uma vibração vigorosa para os doentes, os internados, as equipes de saúde aqui encarnadas, para que sejam inspiradas pelas equipes da espiritualidade. Pedimos bênção, Senhor, para nosso país, para nossa terra. Pedimos bênção para o planeta Terra, para todas as nações, e pedimos licença para encerrarmos a noite de hoje, muito agradecidos pelo que recebemos, pedindo um resto de semana cheio de paz, de trabalho, de união fraterna, de perdão e de amor para todos nós e nossas famílias. Vamos encerrar com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, como devemos sempre procurar perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.